Tudo bem, pessoal? Então a gente vai começar agora a resolução das questões do concurso do TRE Pernambuco, que ocorreu recentemente, e a gente vai comentar as questões de AF e Contabilidade Pública, cobradas na prova de contador para o cargo de analista judiciário. Vamos lá? Então aqui vai ser o cargo 2, questão de AF e CASP. Vamos lá comentar uma a uma. De acordo com o princípio do valor original, sob a perspectiva do setor público, assinale a opção correta. Primeira coisa que eu tenho para te falar. O registro pelo valor original é um dos princípios contábeis, princípios da contabilidade. Esses princípios, eles estavam previstos na Resolução 750 de 1993, que sofreu diversas atualizações ao longo do tempo. E, em 23 de setembro de 2016, essa Resolução 750 e os seus anexos foi revogada pela estrutura conceitual aplicada ao setor público. A rigor, não deveria mais ser cobrado em prova. Mas por que foi cobrado nessa prova? Porque esse edital, que é o do TRE Pernambuco, ele foi lançado ainda em 2016. Então, no edital, desse edital de 2016, poderia ser cobrado esse item. Sobre o registro pelo valor original, ele não se confunde com o custo histórico, isso já tinha sido cobrado em provas anteriores, e o valor original ele resulta do consenso de agentes internos e agentes internos, valores de entradas e valores de saída, beleza? Baseado nisso aqui, certo? O que é que acontece? Letra A não tem nada a ver, porque ele fala que não pode ser com valores de saída. Letra B também não tem nada a ver com o registro do valor original, porque esse aqui tem a ver com o princípio da prudência, e mesmo assim está errado. Seria o maior valor para o passivo. Letra C está errado, porque ele se aplica a todos os atos contábeis. O custo histórico não se confunde com o valor original. E a letra E, que foi o gabarito, ele é resultante de consideração, de mensuração de consensos entre agentes internos e externos. É o gabarito. Questão 36. Assinale a opção acerca da estrutura e composição do patrimônio sobre a perspectiva do setor público. Então vamos lá. Resuminho. Quais são os 3 componentes do patrimônio público? Ativo, passivo, patrimônio líquido. O que é o ativo? O ativo é um recurso controlado pela entidade decorrente de eventos passados. Basicamente é isso. Recurso controlado pela entidade decorrente de eventos passados. Mas para ser um recurso, eu tenho que gerar um potencial de serviços ou benefícios econômicos futuros. Eu tenho que ter uma dessas duas coisas. Benefícios econômicos, certo? Ou potencial de serviço. Benefícios econômicos são aqueles que geram entrada de fluxo de caixa ou redução de saída de fluxo de caixa. Potencial de serviço não necessariamente gera fluxo de caixa, mas vai me gerar algum benefício de utilização para atender a população pública, certo? A sociedade. Então, continuando, esse é o ativo. O que é um passivo? É uma obrigação presente da entidade, decorrentes de eventos passados, cuja extinção dessa obrigação vai gerar saída de recursos, beleza? E terceiro e último, o patrimônio líquido, preste atenção nessa palavra, é a diferença, é o valor residual do ativo menos o passivo. O ativo e o passivo, de acordo com o MCASP, tudo que eu estou falando aqui é de acordo com a legislação de 2017. De acordo com o MCASP, não de acordo com a estrutura conceitual, mas de acordo com o MCASP, o ativo e o passivo, eles vão ser segregados em circulante e não circulante, segundo o critério da conversibilidade e exigibilidade. Beleza? Então vamos lá. Os passivos decorrem de obrigações derivadas de eventos presentes, falso, eventos passados. O patrimônio público é o valor residual dos ativos depois de deduzir todos os seus passivos. Seria o patrimônio líquido. Os passivos mantidos essencialmente para negociação são classificados como não circulantes, são classificados como circulante. A classificação dos elementos patrimoniais em circulante e não circulante é feita com base nos atributos de confiabilidade e relevância? Não. Nos atributos de conversibilidade e exigibilidade. Ativos são recursos dos quais se espera que resultem em benefícios econômicos futuros ou potenciais de serviços para a entidade. Pessoal, fechou, esse foi o gabarito, não tem nenhuma discordância. 37. A respeito das variações que promovam alterações nos elementos patrimoniais, assinale a opção correta. Vamos lá. A gente tem 2 tipos de variações. Variações patrimoniais quantitativas, variações patrimoniais qualitativas. As quantitativas podem ser aumentativas ou diminutivas.
podem ser orçamentárias ou extra-orçamentárias. E as variações qualitativas podem ser orçamentárias ou extra-orçamentárias. Qual o cuidado que você deve ter? A variação patrimonial aumentativa no setor público, ela corresponde ao conceito de receita para a contabilidade societária, ou seja, a variação patrimonial aumentativa no setor público equivale ao conceito de receita pelo enfoque patrimonial. Cuidado com isso aí. Então, a receita pelo enfoque patrimonial é uma receita no setor privado e é uma variação patrimonial no setor público. É a mesma coisa, uma despesa pelo enfoque patrimonial. A despesa orçamentária nem sempre vai coincidir com a despesa pelo enfoque patrimonial. A receita orçamentária nem sempre vai coincidir com a receita pelo enfoque patrimonial. Beleza? Então vamos lá. Uma receita sob o enfoque patrimonial, uma variação patrimonial aumentativa, ou seja, uma receita patrimonial, não constitui uma variação patrimonial aumentativa. Falso. Ela é uma variação patrimonial aumentativa. Quando o valor econômico de um ativo for extinto, ocorrerá uma variação patrimonial qualitativa? Não. Ocorrerá uma variação patrimonial diminutiva. São denominadas híbridas as variações que alteram simultaneamente a composição qualitativa dos ativos e passivos. São denominadas qualitativas. As transações de caráter compensatório devem ser consideradas como variações patrimoniais, certo? São as variações patrimoniais qualitativas. E uma despesa pelo enfoque orçamentário, ou seja, uma despesa orçamentária, constitui uma variação patrimonial diminutiva. Não constitui necessariamente. Essa questão aqui foi boa. Difícil, boa. Letra D. 38. A depreciação dos elementos do ativo imobilizado com vida útil econômica limitada. Então vamos lá. Ele quer falar sobre depreciação e ele coloca nos exemplos exemplos de amortização e exaustão. Então vamos separar as coisas. Depreciação é feita para ativos tangíveis. Amortização é feita para ativos intangíveis ou direitos contratuais. Isso é amortização. Exaustão é feito para ativos, certo? Que estão sujeitos à exploração mineral, vegetal, certo? Seria isso daí. Com base nisso, você já acerta a questão. Só lembrando desses 3 exemplos aí. Vamos lá. É influenciada pela existência ou pelo exercício de duração ilimitada? Não. Deve ser determinada pela diferença entre o valor líquido da alienação, se houver, e o valor contábil do item? Não. Isso aqui não tem nada a ver. É realizada para elementos patrimoniais com direito de propriedade intangível. Isso aqui é amortização. É realizada para recursos naturais. Isso aqui é exaustão. É feita para ativos intangíveis. Múltiplas causas. Isso aqui é o gabarito, depreciação. Questão 39. Na contabilidade pública, de acordo com a EMIR-CASP, os passivos contingentes são registrados em contas de controle. Você só tinha 3 opções. Ou era contas patrimoniais, ou era contas orçamentárias ou de controle. Como o passivo contingente ele não afeta o patrimônio, não podia ser patrimonial. Não afeta o orçamento, só podia ser de controle. Letra E, foi o gabarito. 40. Segundo a terminologia utilizada no sistema de informações de custo, o sistema de acumulação, gabarito letra D. Isso aqui, pessoal, está onde? Isso aqui está na NBCT 16.11, que permanece totalmente inválido em 2017. A NBCT 16.11 não foi alterado uma vírgula devido às alterações que ocorreram em 2016 na contabilidade aplicada ao setor público. Ou seja, menos uma coisa para você revisar, caso você já tivesse estudado. Questão 41. A competência para criar, alterar, excluir, codificar, especificar as contas contábeis no PCASP, plano de contas, compete a quem? Só a Secretaria do Tesouro Nacional. Certo? O resto daqui ficou bem fácil, porque não tem nada a ver. Ó. Se ele quisesse complicar, ele poderia ter colocado o Conselho Federal de Contabilidade, mas nada a ver. O Conselho Federal de Contabilidade, ele cuida das NBCTs. A STN cuida do Plano de Contas aplicado ao setor público e do MCASP, Manual de Contabilidade aplicado ao setor público. Questão 42. Ele coloca aqui alguns dados, vamos ver o que ele pede. Ele pede o resultado do balanço orçamentário. Se você quer o resultado do balanço orçamentário, como é que você tem que fazer? Você tem que localizar a receita arrecadada e comparar com a despesa empenhada.
Então a receita arrecadada está aqui, ó, 70. E a despesa empenhada, 90. Você arrecadou 70 e você empenhou 90, ou seja, teve um déficit de 20. Gabarito, letra E mesmo, sem nenhum problema. Questão 43. Se determinada entidade pública empenhar R$ 100 de despesa orçamentária e inscrever 30% desse valor em restos a pagar, então, ao se elaborar o balanço financeiro, os restos a pagar deverão ser. Então, vamos lá. Ele cobrou uma coisa teórica, mas que a gente viu no nosso curso, até explicando por que isso acontece. Então, para fazer um ajuste contábil no caixa, a despesa no balanço, a despesa orçamentária no balanço financeiro é a despesa empenhada. Sendo que você quer saber o valor que está no caixa. Como você coloca a despesa que foi empenhada na coluna das despesas, você precisa fazer uma compensação na coluna das receitas. Aí o que é que você faz? Você pega o valor da despesa empenhada menos a despesa paga, que são os restos a pagar inscritos, e joga esse valor também, duplica esse valor também, nas receitas extra-orçamentárias. Com isso, pessoal, seria o gabarito letra D de dado. Nenhum problema aqui. Questão 44. As notas explicativas, aí vamos lá. Devem ser formuladas em linguagem contabilística. Não. Eles devem ser feitos em uma linguagem próxima dos usuários. Então não precisa ser uma linguagem super técnica. Você tem que fazer uma linguagem acessível. Podem ser aplicados a determinados itens e, nesse caso, para cada item deverá ser feita a referência cruzada. Beleza? Esse é o gabarito. Não inclui informações exigidas pelas normas? Incluem. Não inclui informações que não constam nas demonstrações contábeis? Incluem. Porque as notas explicativas, elas podem ser suplementares. Então, por exemplo, vou dar um exemplo tranquilo aqui para você. No balanço patrimonial, o valor do ativo imobilizado, ele vai pelo valor líquido. Então, o valor da depreciação acumulada não consta no balanço patrimonial. Então, é preciso que haja uma nota explicativa com a informação do valor que foi depreciado, sendo que o valor depreciado você não consegue identificar no balanço patrimonial. Esse é um exemplo de uma informação que não consta na demonstração contábil, mas vai constar na nota explicativa, só para você associar corretamente. E não são parte integrante das demonstrações, são parte integrante da demonstração contábil. Das, no caso. As etapas da receita orçamentária, essa foi difícil. Segue a ordem cronológica dos fenômenos econômicos. Isso daqui realmente o cara se superou, o examinador. Então isso aqui nunca tinha sido cobrado antes, certo? Ele inovou, certo? E aí você teria que marcar a menos estranha de todas. Então vamos lá. As etapas da despesa orçamentária, da receita orçamentária. Inclui empenho, liquidação e pagamento? Não, porque isso aqui é da despesa. Ocorre para todos os tipos de receita? Não ocorre para todos os tipos de receita. Por exemplo, doação de recurso financeiro não passa pela etapa do planejamento. Dependem do comportamento da série histórica de arrecadação. Não necessariamente. Doação de recursos financeiros de terceiros não depende de série histórica. Consiste no planejamento das receitas orçamentárias que constarão na proposta orçamentária. No jeito que ele está aqui, ele limitou isso aqui apenas à etapa de planejamento. Quando, na verdade, as etapas, elas são planejamento, execução, controle e avaliação. Então, essa questão aqui foi a mais difícil de todas para mim da prova. Beleza? Pela inovação do examinador. Questão 46. Essa aqui caberia recurso, eu vou explicar por quê. Com referência ao funcionamento da conta única, assinale a opção correta. Recursos depositados nessa conta, em espécie, estarão imediatamente e automaticamente disponíveis? Não. Então, quando o recurso ele é depositado na conta única, tem um prazo de compensação, certo? E depois que ele é depositado, ele não fica disponível. A STN é que vai dar a disponibilidade para cada unidade gestora, de acordo com o cronograma dela. Essa conta é operacionalizada por meio de documentos registrados no Sistema de Informações Gerenciais do Governo Federal. Olha, o certo aqui, ela é operacionalizada pelo Banco do Brasil. Certo? Seria o que está na legislação. C. A conta em apreço só poderá receber aplicações financeiras de entidades que possuírem autorização específica regulamentada em lei. Isso aqui ele considerou como gabarito. Eu discordo desse gabarito, eu vou mostrar por quê no próximo slide. Mesmo entidades não integrantes do orçamento fiscal podem realizar aplicações financeiras. Esse, para mim, tinha que ter sido o gabarito. Caso seja necessário devolver recursos para a unidade gestora de origem, terá que haver o cancelamento da ordem bancária entre a unidade gestora e essa conta. Não necessariamente. Pode ser feito apenas um estorno, certo? Uma ordem bancária de devolução. Ok? Vamos ficar agora entre a letra C e a letra D. Olha o que é que eu trouxe para você aqui.
Tem dois tipos de aplicações, pessoal. Aplicação financeira diária e aplicação financeira a prazo fixo. Aqui é do orçamento fiscal e seguridade. E aqui é do orçamento fiscal e seguridade. Certo? Aí o que acontece? Não se admite, a aplicação financeira diária não se admite para entidades não integrantes do orçamento fiscal e seguridade social. Certo? Só que o que acontece agora? A prazo fixo, certo? O que está dizendo aqui na lei 12.833 de 2013? Ficam as empresas públicas federais autorizadas a aplicar recursos financeiros na conta única do Tesouro. Então, primeira coisa, só para deixar claro aqui, vamos voltar aqui na questão. Ele está falando que tem que estar em lei. Na verdade, em lei só se for aplicação diária. A aplicação a prazo fixo não precisa estar na lei. Certo? Por isso que a letra D está errada, a letra C está errada. E por que a letra D está certa? Porque, em que pese a instrução normativa da SN ser restritiva, em 2013 houve uma alteração na lei, o examinador não deve ter se atualizado, o examinador deve ter seguido estritamente a instrução normativa e mesmo assim não interpretou corretamente, porque em 2013 houve a possibilidade, está na lei, uma medida provisória, de maneira que as aplicações das empresas públicas podem ser feitas na conta única do Tesouro, certo? Então seria isso aqui, pessoal. Recapitulando. Aqui tem que ter autorização legislativa específica, que é lei. Aqui não fala lei, na aplicação a prazo fixo. Não fala que tem que estar na lei, certo? E a lei 12.833, que alterou a medida provisória, certo? Permite que as empresas públicas federais possam fazer aplicações na conta única. Por isso que essa questão deveria ter sido anulada ou o gabarito retificado para a letra D. Fechou? 47. Como características do CIAF, para a padronização de métodos e rotinas, a centralização não restringe a gestão dos recursos, os quais permanecem sob o controle do ordenador de despesas. Então, o CIAF ele não restringe. O CIAF apenas dá mecanismos para que o ordenador de despesa faça a gestão correta dos recursos. Gabarito letra A mesmo. 48. No relacionamento entre os regimes orçamentário e contábil, no âmbito da administração pública, as variações patrimoniais. Então, vamos lá. O que é que a gente sabe? Que as variações patrimoniais, elas independem da execução orçamentária. Então, a variação patrimonial aumentativa ela pode ocorrer antes da arrecadação, na arrecadação ou após a arrecadação. E a variação patrimonial diminutiva, ela pode ocorrer antes do empenho, ela pode ocorrer na liquidação ou ela pode ocorrer após o pagamento. É isso que a gente vê no nosso curso. Então, o gabarito realmente aqui seria a letra C de casa. Tá bom? Com isso, pessoal, a gente encerra aqui os comentários das questões. Essa prova também não foi fácil, ela foi do nível médio para difícil. E tinha uma questão, pelo menos aqui, que merecia ter o gabarito alterado. As outras questões, eu não vi bola dividida nas outras questões, diferentemente da prova de orçamento para o cargo de analista administrativo. Eu achei a prova de cargo de analista administrativo, as questões de orçamento, um pouco mais difíceis que as questões dessa prova aqui. Beleza, pessoal? Fiquem com Deus e até a próxima prova comentada.